Feliz Páscoa, meu irmão, você que está nos visitando, seja bem-vindo mais uma vez. É bom estarmos aqui nessa manhã, aonde entre as nações, no Brasil, homens e mulheres estão adorando e levantando o nome de Jesus. Pela manhã, à tarde, à noite. Nós sabemos que não somos somente nós. Não diz respeito a levantarmos o nosso nome, uma denominação, quem é o melhor, quem fez melhor, não. Todos os filhos no Brasil e nas nações estão levantando o nome de Jesus e declarando que Ele ressuscitou, amém? Os adolescentes vão permanecer no ambiente hoje, excepcionalmente hoje. Não terá classe para os adolescentes, então eles vão permanecer durante esse período da palavra. As crianças estão numa festa, tá bom? Além de terem comunhão, eles têm um belo café da manhã, mas eles estão numa festa deles lá particular. No final eles vão voltar. Só para te dar um aviso aqui, você que é responsável por uma criança, papai e mamãe, eles vão voltar para ceiar junto conosco, tá bom? Aí você segura ele no final. Eu sei que eles vêm elétricos tentando contar coisas. Eu sei que eu tenho um menino de 6 anos. Então no final eles vão voltar antes, diferente do que nós fazemos normalmente, para ceiar junto conosco, amém? Abra sua Bíblia rapidamente, a gente pode ir projetando também para a gente ganhar tempo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é um versículo muito conhecido por nós. É um ensinamento do apóstolo Paulo acerca da ceia do Senhor. Fala-se comigo, a ceia do Senhor. A gente conhece bem esse texto, né? Mas Deus está nos levando nesses dias, aquilo que a gente conhece bem, tem muita informação e muito conhecimento, a ter revelação. Eu estou nesse lugar nesses dias, eu não sei você. Ainda mais nesses dias, né? Que nós vivemos, a globalização trouxe informação para todo mundo. Com um clique você pode ter informação de tudo, mas muitas pessoas vazias. Mas Deus está levantando filhos e filhas como eu e você, que vão buscar profundidade, revelação daquilo que nós já conhecemos tanto. Faz sentido isso, gente? Esse é um texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 23. Vamos projetar aqui, mas você pode ler na sua Bíblia de papel. Eu vou ler na minha versão, ele diz, o apóstolo Paulo: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Fala assim comigo, o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Fala assim comigo, corpo. Fala mais uma vez, corpo. De forma pedagógica. E ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode falar assim, anunciando a morte. Quando a gente fala, a gente traz para que a nossa alma possa se conectar com aquilo que o nosso espírito precisa ter revelação. É algo que no nosso espírito, às vezes, ele já sabe, mas a nossa alma fica perdida. E quando eu repito de forma pedagógica, eu estou dando ordem na minha alma. Como Davi certa vez diz: por que você está inquieta, alma? Meu espírito, ele se alegra em Deus. Por que você está inquieta, minha alma? Deus tem sido bom para você. Eu tenho feito esse exercício nesses dias. Quando eu estou muito agitada, tanta ansiedade, né? E eu dou ordem na minha alma: pode se aquietar, porque Deus tem sido bom para você. Faz sentido isso? E ele fala: todas as vezes que vocês fazem isso, vocês estão anunciando a minha morte até que Ele venha. Estão anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, fala assim comigo, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes,
E não poucos, os que já dormem de forma espiritual. Há entre vós muitos fracos. Por quê? E aqui, muitas vezes eu já li esse texto, e quando chegou nessa parte, fica meio pesado, né, gente? Fica meio down. Quando ele vai falando sobre a morte de Jesus, sobre anunciar a morte, sobre tomar o cálice. E a gente que nasceu no ambiente da igreja já faz isso de forma quase que automática. E a gente já gosta dessa parte, até que ele venha, eu anuncio a sua morte, até que ele venha. Isso é forte, isso queima no nosso coração. Mas quando chega nessa parte, quando nós tomamos de forma indigna, eu me torno réu, isso fica meio pesado, e a gente lê rápido. A gente pula logo para o próximo texto. Não sei se alguém já fez isso. E ele diz, o apóstolo Paulo: aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo. No versículo 29 ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E muitas vezes eu me perguntei: o que é ser réu do corpo, tomar de forma indigna? É porque eu pratiquei alguns pecados e eu fui lá sem temor e tomei. Sim, obviamente que é. Obviamente. Fazer sem se examinar. Por isso ele diz: então examine-se um homem, cada um de forma individual. Mas eu preciso entender que a ceia é um ato coletivo, mas o examine-se é individual. É um ato coletivo, é um individual. E esse examine-se é para que eu não venha ferir você como corpo de Cristo. Porque nós, de forma coletiva, somos corpo de Cristo. Faz sentido isso? E quando ele fala examine-se, eu fico pensando: tá, então eu vou me examinar para ver se eu sou digna ou não. Alô? Quem é digno? A Bíblia fala em Apocalipse que só há um achado digno em toda a terra, e pelo seu sangue ele comprou para Deus homens e mulheres que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Mas quem é digno? Aquele que ora bem e pede perdão de todos os seus pecados? Qual é o tipo de oração que nos torna dignos? A indignidade está, e ele responde no versículo 29, como nós lemos: aquele que ele come e bebe sem discernir o corpo. Fala comigo assim: o corpo. Então, o indigno, claro, obviamente eu não estou fazendo apologia a estarmos numa vida de pecado e fazermos sem temor. Isso aí é primário, isso é fundamental para participarmos da mesa de Jesus. É o básico. Mas há um nível além, porque é um ato coletivo. O examine-se é individual, mas a ceia é um ato coletivo. E qual é a forma onde nós somos achados dignos de participar dessa mesa? Quando eu peço a Deus ajuda para discernir o seu corpo. E a gente sabe, os historiadores nos ajudam muito acerca do corpo físico de Jesus, que há mais de 2024 anos atrás se entregou por nós. Os historiadores nos ajudam nos mostrando todo o ensinamento, toda a pedagogia, e não só pedagogia, profético, que Jesus cumpriu na sua morte com o seu corpo físico. Mas quando Jesus, nós vamos ler daqui a pouco, a gente vai ter que dar uma acelerada. Ele toma a ceia, ele fala: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. E nós entendemos que nós, e a Bíblia nos dá respaldo para isso, ensinamento, que nós somos o corpo de Cristo. Então o que é beber a ceia e tomar a mesa do Senhor de forma indigna? É não discernir o corpo. E muitas vezes, nos dias que nós vivemos, a gente dá feliz Páscoa porque somos educados e felizes. O carioca então muito mais. O carioca então. Eu não estou falando que a gente não tem que dar, a gente dá. E a gente anuncia a morte de Jesus e canta e celebra falando da morte e ressurreição de Jesus. E muitas vezes, sem perceber, não de maldade, a gente está fazendo de forma indigna. Por quê? Porque nos dias corridos e agitados que nós vivemos, se você sobreviver com a sua família, já está muito bom. Mas Deus está nos chamando como corpo de Cristo nesses dias
a olharmos para o lado, para pessoas que nós não conhecemos, e nós estamos começando uma igreja aqui há 5 meses. E nós olhamos para o lado, a maioria não se conhece, um veio de um bairro, o outro veio de outro veio de uma cultura, outro veio de uma igreja, o outro é assim, mais assado, acredita mais assim, mais assado. E olha o desafio que Deus nos coloca, e não só a nós, mas a todos os seus filhos que foram comprados pelo seu sangue, de olharmos para o lado, para pessoas que nós não conhecemos, né, Lu? Que nós não temos a mínima afinidade de melhores amigos, e falarmos: Senhor, me ajuda a discernir o teu corpo. Por isso a Bíblia fala: por isso que vocês não fazem isso, existem muitos fracos e doentes no meio de vocês. Mas Ele está levantando uma geração nesses dias, que mesmo em meio à correria dos dias que nós vivemos, há tantas notícias diariamente, é uma novidade diária na mídia. Ele está levantando crianças que vão se importar com o próximo das escolas. Não se assuste se seu filho falar: mãe, a minha merenda acabou mais cedo, ela está acabando rápido, me manda mais. Como aquele menino com os seus 5, né, com os seus peixinhos, os seus pães. Manda mais, porque eu quero dividir com os meus amigos na escola. E não somente isso, não de forma só filantrópica, mas de forma profética. Me ajuda a olhar para o lado e discernir se tem alguém precisando de ajuda. Sim, nós estamos aqui como pastores e líderes para orar pelas pessoas, os líderes, os pastores para impor as mãos. Ótimo! Mas eu creio, nos últimos dias Deus está levantando homens incendiados entre as nações, que vão servir de remédio uns para os outros e cura uns para os outros, como o Tiago diz. Ontem nós tivemos o nosso evangelismo, esse final de semana foi cheio. Na sexta-feira santa, estivemos aqui na nossa mobilização, em turnos desde 7 horas da manhã até quase 1 da tarde. As crianças participando dos turnos ativamente na adoração, adorando ao Senhor. Ontem nós tivemos o nosso evangelismo, uma pessoa aceitou a Jesus. Eles tiveram um relato, muitas pessoas se renderam, mas uma especial se entregou. E nós vimos todo o movimento, né, Fernanda? Cadê Fernanda? Dos ensaios e toda a dedicação. Para quê? Para uma pessoa se entregar àquele que vive e reina para sempre. Para uma pessoa ter o seu nome escrito na eternidade. E hoje, no domingo de Páscoa, estamos aqui como igreja, junto com as crianças, junto com o louvor que foi lindo. Então, quando eu anuncio a sua morte, quando eu posso dar feliz Páscoa de forma não perfeita, não é isso? É no mínimo, me ajuda a discernir, Senhor. Me ajuda a sair dos meus compromissos, das minhas coisas durante a semana. Me ajuda. É só isso, gente. É bem simples, tá? É uma oração simples. Sabe o que Ele vai te fazer durante a semana? Se prepara. Ele vai te colocar oportunidades no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com os seus parentes, com as pessoas na rua. Ele vai colocar oportunidades. Então, beber e tomar o cálice e comer o pão de forma indigna é não discernir o corpo. Faz sentido isso? E aí o capítulo 12, o capítulo seguinte, o apóstolo Paulo continua ensinando, continua dando respostas. Porque o que eu quero falar com vocês, a gente fala sobre o corpo de Jesus, sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas eu quero falar com vocês nessa manhã sobre o corpo de Cristo. Fala assim comigo: o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que somos nós. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos deixou uma missão. E Ele disse: vocês são o meu corpo. Nós somos o seu corpo. Então no capítulo 12, logo no capítulo seguinte, o apóstolo Paulo vai dando dicas de como é discernir o corpo, de como é não fazer de forma indigna. Ele nos ajuda na escritura. Como fazer? Além de você orar e pedir oportunidades ao Senhor, estratégias durante a sua semana, amém? Capítulo 12, 1 Coríntios 12, 25, pode projetar aqui pra gente, que a gente vai ganhando tempo. Ele diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário,
Cooperem os membros do corpo com igual cuidado em favor uns dos outros. E ele diz, para que não haja divisão, o que nós temos que fazer? Cooperar. E aí sim, nós como pastores e líderes vamos orar, pedidos de oração. Temos aqui as quartas e quintas-feiras os plantões dos gabinetes, que os pastores estão aqui para atender, para aconselhar, para ajudar, para suprir. Mas ele não está falando dos líderes. Cooperem, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros do corpo. Todos cooperem. Então, eu não espero por alguém, eu não fico triste. E essa é uma palavra no primeiro momento de exortação, mas é uma palavra de amor, meus irmãos. Você pode fechar os seus olhos um pouco no seu lugar? Todos, se puderem, você que está na sua casa, feche os seus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu também vou. Pai, quebra as fortalezas, destrói as fortalezas da minha mente. Toda mentira e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus que vem chegando a nós. Toda altivez e mentira que se levanta contra a revelação da Tua palavra, seja desfeita nessa hora, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E leva os meus pensamentos cativos agora à obediência de Cristo Jesus. Então eu não fico triste se por um acaso nós estamos plantando igreja e temos tantos desafios, tantas lacunas ainda abertas, meus irmãos, tenham paciência. Tantas coisas para plantar, para fazer, tantas pessoas para aconselhar, tantas coisas. Não fiquemos tristes num lugar de que não me ligaram, eu não tive a mesa que eu esperei esse tempo inteiro, eu não tive. Oh, meu irmão, a quem nós temos colocado a destra da comunhão, para que possamos cobrar algo de alguém. A quem eu tenho dado a destra da mesa para dizer, senta à mesa, não só os grandes, mas os pequeninos. Não só os que estão em evidência com o microfone da oportunidade, mas os pequeninos, né, dona Marguerene? A quem a dona Marguerene, ela se importa, todo evento ela vem me contar um segredinho, não vou contar não, porque sempre tem umas surpresas, mas ela sempre se preocupa, vamos fazer isso nesse evento? Eu posso doar dessa forma, mas os outros, é dessa forma que nós precisamos. Eu sei das lutas que a dona Marguerene vive, estou usando ela como exemplo, nós poderíamos usar outros. Mas não fiquem tristes, essa é uma palavra de amor. É porque o nosso Deus, aquele que morreu e ressuscitou, está dizendo para eu e você nesses dias tão corridos e difíceis que nós vivemos, vocês são o meu corpo. Eu não quero que vocês estejam fracos e doentes. Eu não quero que vocês sejam como pedintes. Eu quero que vocês possam discernir o corpo diariamente, possam discernir o que eu realmente fiz naquela cruz, o que realmente eu fiz. Isto é o meu corpo. Para que não haja divisão, cooperem. Cooperem. Tenham cuidados uns dos outros. Não espere para que alguém, mas fulano não atendeu fulano. Você soube da necessidade, você poderia ter atendido, meu irmão. Para que ninguém tenha falta de nada. Isso é discernir o corpo sem selfie, tá, gente? Selfie com os moradores em condição de rua. Não faz isso não. Vamos lá. E sabe o que acontece? Quando nós, que somos o corpo de Cristo, nos movemos sem ser perfeitos, nas nossas imperfeições, nos pedindo, me ajuda a discernir. Sabe o que acontece? O cabeça que é Cristo é glorificado. Porque nós, como corpo de Cristo, damos movimento ao cabeça aqui na terra. Ele é o cabeça da igreja. E quando nós fazemos dessa forma, o cabeça que é Cristo é glorificado. Amém? Vamos continuar. Abra comigo rapidamente em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14.
Lucas 22, 14, vamos ler até o versículo 37, porque esse texto que nós lemos e que nós bem conhecemos, o apóstolo Paulo, ele institui a forma como deveria ser feita a ceia, mas ele está fazendo com base em Lucas 22, quando Jesus, com os seus discípulos, nós vamos ler, a gente vai voltar um pouquinho na linha do tempo, quando Jesus, antes de ceiar, antes de morrer e ressuscitar, ele senta à mesa com os seus discípulos. E eu sempre me preocupo em entender essas coisas antes. Quando a Bíblia fala assim, e então, portanto, eu sempre procuro ler os capítulos anteriores, sabe? Para me entender aquilo que eu estou lendo, se faz sentido. Tem alguém em casa? Amém? Quem está feliz com Jesus aí, gente? Ai, que susto! Lucas 22, a partir do versículo 14. Chegada, pois, a hora, pôs-se Jesus na mesa, com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus, ele diz, antes de tudo que vai acontecer daqui para frente, eu tenho desejado de forma ansiosa sentar com vocês. Eu quero impartir coisas antes que tudo aconteça. E ele diz, pula para o versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Versículo 24, vamos parar ainda no versículo 19. Então, Jesus, ele fala, eu tinha pressa a estar aqui com vocês. Eu desejei de forma ansiosa estar aqui e compartilhar coisas do meu coração com vocês. E ele começa dizendo, e falar isso para um judeu, falar de aliança, de sangue para um judeu. Aqueles homens que estavam sentados na mesa, para eles faziam todo sentido, porque a maior aliança para um judeu é uma aliança de sangue. Desde Moisés, é aliança de sangue, desde de Abel, né? Então, aqueles homens sentados à mesa, fazia todo o sentido o que eles estavam dizendo. E eles estavam dizendo, não mais qualquer sangue de um animal, no meu sangue. E eles, imagina eles olhando, meu Deus, o que ele está dizendo? Ele está mudando a ordem das coisas. E ele diz, isto aqui é o meu corpo. Isto aqui é o meu corpo. Ele quis, antes da revelação, daquele espetáculo que iria acontecer nos episódios seguintes, falar para eles o real significado, o real sentido. Antes de tudo acontecer, vocês precisam entender o real sentido. E muitas vezes na correria do nosso dia a dia, a gente esquece o real sentido das coisas. A gente esquece que quando eu sento numa cadeira dessa, essa cadeira é boa, né, Nívia? É boa e cara. Eu não estou aqui como espectador esperando, me alimente, eu quero uma experiência. Não, Deus está nos levantando, não as placas denominacionais, não o nome de homens, mas Deus está levantando a sua igreja, e é chegado o reino de Deus, que vai dizer, eu não vou por um ajuntamento sentar numa cadeira boa como essa, para esperar receber algo. A palavra foi boa, o louvor foi bom, aquele não foi muito bom. E viu aquela hora que erraram? E hoje foi mais ou menos. Hoje foi água, hoje foi fogo. Alô? Aonde estão os filhos maduros que vão ter o discernimento antes? De que quando nós viemos para uma assembleia como essa, meu Deus, como o mundo do Espírito se movimenta. Vamos ler, vamos voltar à Bíblia. Joel capítulo 2. Ajuntai os sacerdotes, reuni a congregação. E tantos outros textos. Mas nós estamos numa cidade, como filhos e filhas que vamos dizer não ao entretenimento, não às luzes que me emocionam, não à música. Segura aí, Danilo. Não, nós não, na carne nós não precisamos do Danilo para fazer uma música que mexa com o meu espírito. E um fundinho musical, o Danilo não é alguém posicionado para um fundinho musical. O Danilo é um sacerdote consagrado do Senhor para ser tangedor para o
vosso coração. Sem música ou com música. Porque na hora H, lá no meu trabalho, não tem música. Podia, né, gente? Eu queria aqueles anjos invisíveis com as harpas. Brigou com o marido, os filhos. Agora vamos botar filho. A hora da escola. Podia ter uma harpa, né? Calma. Vem igual uma borboleta. Alô? Discernir o corpo dentro de casa. Discernir o corpo aqui. Discernir o corpo ali. Por isso os irmãos dos voluntários vêm toda hora dar água para ele, porque ele está aqui desde 7:30 da manhã. Discernir o corpo nas mínimas coisas. Estou falando de coisas elementares. Como dar água para o Danilo. Quer água, Danilo, agora? Quer não. Né, Malu? Discernir o corpo. Discernir as professoras, que como estamos estabelecendo igreja, poucas ficam aqui nos cultos. A maioria das vezes, elas estão lá. Às vezes um culto por mês. É discernir e no final falar muito obrigada. O meu filho está melhor, sabe? Alguma coisa está diferente. Hoje eu falei, Pedro, não vai fazer gracinha lá em cima não. Você é multidão, meu filho, ele é multidão. Ele falou assim, mãe, a tia já me falou. Pode tanger aí, Danilo. Danilo ficou, faço ou não faço? A Bíblia fala que Davi era um tangedor na vida de Saul. E quando ele tangia o seu instrumento, os demônios que estavam no corpo, na vida de Saul, eles saíam e batiam em retirada. Eles são tangedores, profetas de Deus. As meninas da dança não estão aqui com o espetáculo, elas estão aqui profetizando com o seu corpo, profetizando até que ele venha. Agora tem pessoas lá na rua cuidando do seu carro. O que é discernir o corpo? Isso é muito básico, meus irmãos. Tem muito mais profundo, né? Pessoas que passam necessidades. E eu estou pensando no meu almoço da Páscoa. E Jesus disse, isso é o meu corpo. Antes que tudo aconteça, eu desejei falar com vocês, para que vocês não fossem emocionados e se envolvessem só na emoção. Vocês precisam saber o que eu vou fazer. É uma nova aliança. Um sangue de uma nova aliança vai ser derramado. Agora um novo tempo está vindo. Daqui a pouco uma nova dispensação vai ser estabelecida sobre a terra. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam em mim. Não tenham medo. Eu vou inaugurar um novo tempo. Mas esse novo tempo, ele se inaugura pela minha carne, pelo meu sangue. E a minha carne e o meu sangue, eles vão ressuscitar. E o meu corpo vai ser glorificado e vai dar tchau para ele. Como nós vimos, nós sabemos que eles viram Jesus ser assunto aos céus. Mas vocês são meu corpo. Vocês, pela fé no que eu fiz. O que é fé? Não é uma força da minha mente. Fé é convicção de realidades que são eternas, que são imutáveis. E qual é uma realidade eterna? O Cordeiro, ele já foi morto antes da fundação do mundo. Essa é uma realidade eterna. Isso é fé. É ter convicção de realidades que são eternas, que não mudam. Ele disse, eu desejei muito antes que tudo acontecesse. E aí no meio disso tudo, pasmem, senhores, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles deveria ser o maior. Ai, vocês acreditam? Não julga não, porque se eu tivesse lá, o que eu faria? Suscitou entre eles uma discussão de quem deveria ser o maior, porque eles estavam vendo que o assunto era poderoso. Assunto forte. Vai acontecer um negócio aqui, hein? Quem é o maior? Versículo 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário. Fala assim comigo, o contrário. Fala mais forte, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que governa seja como o que serve.
Pois qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está à mesa? Sim. E Jesus diz: eu sou mestre. E vocês dizem bem dizer que eu sou mestre. Sim, eu sou mestre de vocês. Quem é o maior? É o que está sentado na mesa sendo servido ou o que está servindo? E para o judeu, um rabino diante dele, o talmidim ali, até no banheiro ele ficava na porta esperando. Deus me livre, né? Todas as situações, o discípulo estava atrás, não só com Jesus, com todos os rabinos da época. Estão dizendo, qual é o maior? Ofendendo, Jesus ofendendo o que eles já aprenderam até ali. E ele diz: pois no meio de vocês, eu sou como o que serve. No meio de vocês, eu sou como o que serve. Marcos 10, 45 diz o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Fala assim comigo: servir. Fala novamente: servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus estava dizendo: eu ansiei estar com vocês nessa mesa, eu ansiei ensinar que eu, mesmo sendo maior, eu vim para servir, e eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para que outros pudessem ver as minhas necessidades. Independente se nos dias de Jesus nós sabemos que as mulheres estavam ali, a sua família estava ali sustentando ele, servindo ele, mas independente disso, ele estava dizendo: eu não espero alguém me servir, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Essa é a minha missão, é para isso que eu morri e ressuscitei, e hoje nós podemos levantar nossas mãos e declarar: ele ressuscitou, feliz Páscoa, entendendo o porquê de tudo isso. O que ele estava querendo deixar como ensinamento através da sua própria vida, do seu corpo físico. Eu vim, a minha missão é servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Abra comigo rapidamente em João capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos, João 13, do 1 ao 5. João 13. E aí eu fiquei pensando, quando Jesus disse: eu desejei ansiosamente, antes de tudo acontecer, comer essa Páscoa com vocês. Eu desejei falar coisas com vocês, eu desejei revelar. E o que ele faz antes de tudo? Ensinando tudo que nós já lemos. Mas ele faz isso aqui, ó, que muitos chamam como lava-pés. Que nome, a gente dá um nome para tudo, né? João capítulo 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pode seguir nos versículos. Durante a ceia, tendo já o diabo, na ceia ainda, tendo já Satanás posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus. É como Jesus dizendo: eu já sei que eu vi Satanás já entrando na vida de Judas. Não estava antes, tá? Passou a estar. A gente tem que tomar cuidado, gente. Passou a estar. Judas, ele veio com um bom coração, ele veio com uma boa intenção, e em um determinado tempo passou a estar. Mas Jesus, bem resolvido Jesus, sabendo que o Pai confiara a ele tudo entregara nas suas mãos, levantando-se da ceia, tirou a sua vestimenta, o seu manto de cima, e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com toalha ou com o manto que estava cingido. A maioria de nós já sabe, era costume na época eles andarem, né, longas distâncias, né, aquelas sandalinhas que a gente fala, aquela sandalinha de Jesus. E era costume, mas que época? Desde a época de Abraão. Abraão, quando aqueles 3 homens chegaram para ele fala: tragam uma toalha e tragam bacias e lavem os seus pés.
Vocês mesmos se lavem. Quando Jesus chega na casa de Simão, vocês lembram, com aquela pecadora? Ele fala: Simão, você está julgando? Você não me deu nem água para lavar os meus pés. Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Então era um costume da época de dar toalha, né, panos e uma bacia de água para que o próprio convidado lavasse os seus pés. E algumas casas mais ricas, algum servo, algum escravo fazia. E olha o que Jesus faz. Quando Jesus faz aquilo, para aqueles homens, naquela cultura, fazia todo sentido. E ele fala: eu sou o maior, mas eu vim para servir. E ele tira o seu manto. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E vamos continuar lendo alguns versículos aqui. Versículo 12, do 12 ao 17. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado, ele é maior do que o que enviou. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado, vocês só são felizes se vocês praticarem. Agora vocês estão tendo revelação do que vai acontecer, e eu quero trazer algo mais profundo a vocês. Se vocês sabem agora tudo isso que eu estou dizendo, vocês só serão bem-aventurados e felizes se vocês fizerem. Mas a pergunta é no versículo 15, volta para mim no versículo 15 rapidamente. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Fala assim comigo: como? Sabe a diferença que Jesus está dizendo? Ele diz primeiro: vocês viram o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Agora é: como eu fiz? Vocês vão fazer com o coração. Não é um ritual agora de lava-pés, é com o coração que eu fiz. A forma que eu fiz, sendo mestre, é dessa forma que vocês devem fazer uns pelos outros. É o como que faz toda a diferença. Não é o estar numa escala e servir, estar numa, eu vou dar o meu dízimo por causa do medo do devorador, ou de não. É o como que faz toda a diferença. É o como. Deus está buscando filhos que possam entender esse como. É a forma que faz toda a diferença. E ele está dizendo: vocês viram como eu fiz? Façam da mesma forma, com o mesmo coração, não buscando holofotes. Nós estamos numa sala, só nós aqui. Eu estou tirando as minhas vestes, e Jesus, ele estava dizendo: se eu posso fazer, vocês também podem. Se eu, que sou o maior, posso, vocês também podem. Esse é o como de Jesus. Como mais assim? Se ele pode fazer, sem se sentir menosprezado e diminuído, porque Jesus, ele sabia que Deus confiara tudo em suas mãos, e ele fez isso sem se sentir diminuído. Deus está nesses dias aperfeiçoando o nosso coração. E sabe o que ele faz? Ele nos coloca em situações para que os nossos corações sejam aprovados. Sabe o que ele coloca? Ele nos coloca às vezes numa escala com pessoas que às vezes eu não tenho tanta afinidade, não concordo, ou em situações do trabalho, ou em casa, eu não sei, cada um na sua realidade. E ele está dizendo: é o como. Não é o que você está fazendo, é o coração que você tem, é o zelo de chegar antes, é o zelo de no dia anterior preparar a roupa, é o zelo de preparar a melhor canção em oração, em jejum, é o zelo de separar profeticamente a cor da roupa, para que de alguma forma toque a vida de alguém. É o como que faz a diferença, não é o que eu faço, é como eu faço. E Jesus fez isso sem se sentir diminuído, meu irmão. Quando nós estamos lá na escala do banheiro, que ninguém vê. Esses dias o banheiro estava precisando de ajuda, né, Júnior? A gente está precisando, a gente está precisando de voluntários, pastor. Ainda estamos numa construção. Mas é quando eu estou lá, que alguém sai. Gente, eu estou falando de coisas básicas da nossa vida, como igreja.
E o coração que eu deixo aquele banheiro para alguém que vai chegar depois, é o como que faz toda a diferença, não é o que eu faço. Vocês entenderam como eu fiz? Então façam, e só vão ser felizes se vocês fizerem isso. Como ele faz isso sem perder a revelação da sua identidade, de quem ele era. Isso não diminuía quem Jesus era. Isso não diminuía a grandeza de quem ele era, de forma alguma. A Bíblia fala que ele tira o manto e depois ele passa e coloca o manto. Quando ele coloca o manto de volta, ele volta a ensinar. Então ele está dizendo, está vendo, eu me despi diante de vocês, agora eu posso colocar. Eu não tenho problema de tirar, de colocar, não tenho problema nenhum, porque o que importa é como está o meu coração. Ele tira o manto, ele bota o manto, não faz diferença para ele. Ele se expõe sem perder a sua posição de autoridade. Sabe o que vai nos dar autoridade nesses dias? São as pequenas coisas. É quando eu passo a discernir o corpo de Cristo e pedir a Deus oportunidade para discernir o seu corpo. Nas pequenas coisas. Ou numa paciência a mais com alguém, meus irmãos. Nós estamos numa construção. Tem alguém em casa? Talvez você esperou eu contar quantas chicotadas Jesus levou. Isso é profético e é cumprimento das Escrituras. Mas hoje o Senhor nos direcionou a falar sobre o seu corpo. E que nós, como corpo, somos servos uns dos outros. Porque o corpo tem muitos membros. E todos os membros têm diferentes funções. Eu preciso entender isso. Que eu tenho uma diferente função de você. Esses dias a gente estava fazendo um trabalho manual, né, Fernanda, né, Michele? Gente, eu não sei dar laço no sapato. Pode me julgar, pronto. Aberto para julgamentos. Eu não sei dar laço no sapato. Eu tenho uma coordenação motor meio dura, eu sou meio rígida. Meu filho está aprendendo a fazer aquele negócio assim, sabe? Meu dedo não mexe, gente. Em algum momento da minha vida eu fiquei meio enrijecida. E aí, a Michele faz assim, ó. Ela dá um laço, bota cola quente. Que isso? Aí eu falei assim, me ensina esse negócio. E quando eu fazia um laço, a Michele fazia 7. Como isso funciona? Porque ela tem mais habilidade em áreas e eu tenho em outras. E nós juntas cumprimos uma função de dar movimento e exaltar o cabeça que é Jesus. Cada um na sua função. 1 Coríntios 12, vai para casa e leva esse dever de casa. Quer entender um pouco mais? 1 Coríntios 12, Romanos 12, fala sobre o corpo de Cristo, sobre os membros do corpo de Cristo. E o que é ser corpo de Cristo? É ser servo dos irmãos. De forma resumida, ser corpo é ser servo dos irmãos. Fala assim comigo, ser corpo de Cristo. Mas se você conseguir falar para que a sua alma entenda, e não só para que o seu corpo acorde. Nós somos espírito, alma e corpo. Fala assim, ser corpo de Cristo é ser servo dos irmãos. Isso é maravilhoso, porque o nosso mestre falou, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Essa foi a minha missão. Assim como eu fiz, façam também da mesma forma. E para nós encerrarmos, tudo bem, já entendi. Já estou lendo as coisas, já estou entendendo. Eu tenho que ser servo, tenho que sair da minha zona de conforto. Os dias são maus. Eu preciso tomar a ceia não de uma forma religiosa. Preciso discernir quem está do meu lado, mesmo eu não tenho afinidade. Já comecei a entender que Jesus fez. Tinha me esquecido desses versículos. Horas. Mas como fazer? Porque Jesus falou, como? Eu não consigo, gente. A minha natureza é pecaminosa. Ela vai julgar rapidamente. Ela vai ter medo rapidamente. Ela vai, qualquer situação, não é, Lu? Qualquer situação de gatilho, eu volto. A gente não consegue. Mas eu tenho feito uma oração já há alguns anos, pelo menos uns 2 anos, quando eu aprendi em Marcos capítulo 9, quando aquele pai fala para Jesus, me ajuda. Eu tenho feito essa oração, Senhor, eu não consigo amar. Você pode me ajudar a amar? Senhor Jesus, eu não consigo perdoar. Você pode me ajudar a perdoar? Eu não consigo. Eu sou sanguínea. Você não me criou assim, Jesus? Eu não consigo. A resposta, vem na hora. Me ajuda. Eu faço o quê? Eu só peço ajuda, que eu jogo a bola para ele. Eu devolvo.
Ele fala assim: muito bem, agora deixa eu entrar em ação. Só deixa eu permitir, só permita que eu coloque situações diante de você que eu vou te provar. E você não vai, os gatilhos não vão mais te trazer para um lugar de escravidão. Você vai dizer sim, eu quero fazer morrer a minha carne, para que você seja glorificado. Como João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça. Como fazer? Como eu fiz, façam vocês da mesma forma. Como é esse? Para nós encerrarmos, 1 Samuel, não precisa abrir, pode projetar aqui, por favor. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Tão somente, só isso, somente, temei ao Senhor, servi a Ele fielmente, de todo o vosso coração, pois vede quão grandes coisas Ele tem feito. Da bondade de Deus nesses dias. Gente, pós-pandemia, ainda estamos vivendo pós-pandemia. Quantos podem olhar para a sua vida, e não só pós-pandemia, para toda a sua história de vida, e ver quão grandes coisas o Senhor tem feito a nós? Quem somos nós para que pudéssemos merecer esse tipo de privilégio de estarmos num país que tem liberdade de culto, que tem liberdade de expressão, de ir para as ruas? Quem somos nós para preferir ou não? Ele está dizendo: somente temei ao Senhor, servi a Ele fielmente. Como? De todo o vosso coração. Senhor, hoje não está um dia bom, mas Tu és fiel, e eu quero Te servir na fidelidade que Você é fiel comigo, de todo o meu coração. Se hoje está um dia bom ou não, se hoje está chovendo, eu sou de açúcar, eu não vou para a igreja. Não! Os meus irmãos estão lá, eles se prepararam, e eu vou sim, de todo o meu coração. Aqui eu como, gente. Qual forma? De todo o vosso coração. Porque vocês estão vendo quão grandes coisas Ele tem feito por vocês. Tem alguém em casa? Hebreus 6, versículo 10. Então, há uma forma, há um como, com que coração. Mas eu quero liberar uma palavra de esperança, que eu sei que vocês estão aí querendo dar Feliz Páscoa de novo. Eu quero liberar uma palavra de esperança para você. Não, eu sei que você não busca por isso, mas é natural. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. E Ele fala: vocês que são maus, está me chamando de mau, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Deus é Pai. Fala assim comigo: Ele é Pai. Levante suas mãos aos céus. Solta um pouco o seu corpo. Vamos liberar o ambiente nessa casa. Levante suas mãos e fala assim: Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Eu quero te dizer que eu sei que você não está em busca dessas coisas, mas é natural de um pai e uma mãe querer dar recompensa aos seus filhos. Há uma recompensa para o nosso trabalho, seja ele o menor ou o maior. Há uma recompensa no Senhor. E aí a gente olha para a nossa geração, primeiramente para os nossos filhos. Quando eu insisto, mesmo nos dias bons ou maus, se briguei ou não em casa, não importa, eu vou para a igreja, para o ajuntamento dos santos, porque eu sei como os céus se movem ali naquele lugar. Quando os santos estão reunidos, não esperando por algo, mas esperando cultuar, é o quê? É dar a alguém, não receber de alguém. E eu vou para lá, cumprir a minha escala. Se eu não estou em escala, eu quero me envolver, porque eu quero servir nas mínimas coisas. E quem colhe isso são os meus filhos. Sabe por quê? Porque isso é uma semente. Fala assim comigo: semente. Todo o nosso serviço no Senhor é uma semente. É uma semente. É uma semente que mesmo nos dias maus, talvez você vai lançando, chorando, mas a Bíblia fala que é a preciosa semente. Você voltará com certeza. Salmo 126 diz: colhendo com alegria os seus feixes. Então nosso serviço é uma semente. Eu vejo, né, Vera, há tantos anos, Rosângela, Vera, Suzane, elas servem há mais de 14 anos. Quando tudo começou,
no Kids, quando não tinha dinheiro para comprar caneta. Ainda não tem muito, né? Mas Deus tem sido bom. E a gente cuidava daquelas crianças, mas com o quê? Com todo o coração, servindo ao Senhor. Por quê? Porque a Rosângela, a Vera podiam olhar e ver: os meus filhos estão aqui. Isso é uma semente que eu estou depositando diante do Senhor. E quem vai colher são os meus filhos. E os meus filhos vão ter prazer na casa de Deus. Quando chegarem na adolescência, não vão se desviar, porque eles vão aprender com os pais, nos dias bons ou maus, congregando. Isso é uma semente. Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os seus santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostrem a mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Versículo 10, vamos ler junto para a gente entender. No 10: porque Deus não é injusto, meus irmãos, para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que vocês têm evidenciado para com as pessoas. Deus não é injusto. Há um memorial diante de Deus. Ele não se esquece de cada trabalho. Versículo 11: desejamos, porém, que vocês continuem da mesma forma até o fim. Então há um memorial, mas há um lugar de perseverança, de perseverarmos. Por isso a Bíblia fala em Hebreus: não deixem de congregar, como é costume de alguns, quanto mais quando vai chegando os últimos dias. Não deixem, perseverem. E ele diz: continuem, cada um de vós mostrando até o fim, em perseverança. Se não concordou com alguém, o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18: se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, não julgue. Às vezes não é você que tem contra ele, talvez você ache que ele tem contra você. Ame-o e vá até ele. Se você for até ele e ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha em amor, não em julgamento. Se ele não te ouvir, aí sim leva a liderança. Então vá até ele. Isso é maturidade cristã. Se percebeu que alguém está meio assim na sua escala, vá até ele. Mas vai com um bombonzinho. Quanto é um bombom? É R$2 um bombom? Compra um bombom. Leva. Esses dias eu me atrasei. Eu, Fernanda, já cheguei na mesa com um bombom. Me perdoa. Ela não precisava sim. Vá até ele em amor. Então isso é discernir o corpo. É o que? É perseverar no relacionamento até o fim, até que sejamos aperfeiçoados. Porque nós somos pedras vivas e edificação do Senhor. Estamos sendo construídos juntos para levantar uma casa para Deus. 1 Pedro fala sobre isso. Nós somos pedras vivas. Nós somos o corpo de Cristo. E é como? É perseverando. Mas há um memorial. Ele não se esquecerá do nosso trabalho. E o último versículo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Como? Quando ele fala assim, Jesus: como eu fiz, façam também. Como? Com que coração? Que nós lemos no versículo de Hebreus, que vocês mantenham o amor, que vocês tenham prontidão no serviço. E aqui em 1 Coríntios 15, 58, que vocês sejam firmes. Fala comigo: firmes, constantes, sempre abundantes. Esse é o como. Manter-se firme, constantes, sempre abundantes. Firmes, constantes, sempre abundantes. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé. Viverá por quê? Se o dia está bom ou mal, não. Ele viverá pelas convicções que são eternas, da palavra que Deus já liberou. É sobre isso que vai nos sustentar. Quando talvez não tiverem mais as páginas da Bíblia, o que vai nos sustentar é o que Ele deixou gravado nas tábuas do nosso coração. Amém, Ana Cláudia? Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Nós somos corpo. O que é ser corpo? É servo dos irmãos.
O corpo de Cristo, ele dá movimento ao cabeça. Quem é o cabeça? Jesus, que foi assunto aos céus, que ressuscitou. Ele é o cabeça. Os trabalhos durante a semana, né, Marcelo, no administrativo, nada ficará sem a sua recompensa. Quem vai colher são os nossos filhos. Dona Margarene aqui, dia após dia, limpando as cadeiras, de forma profética, profetizando sobre cada pessoa. Nada ficará sem a sua recompensa. Mas nós não buscamos essas coisas, eu sei. Como deve ser o meu coração? Em amor, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, com prontidão, em permanência, em perseverança. Tem alguém em casa aí, gente? Oh, Jesus. Queria chamar os músicos aqui na frente rapidamente. E como um ato para a gente fechar essa Páscoa de 2024 de forma profética, há mais de um mês atrás, o Senhor colocou algo no meu coração e Ele falou assim: Priscila, o grão de mostarda. O grão de mostarda, temos aqui. Cadê ele? Está aqui, pega aqui para mim. Estou doido para fazer uma receita para usar esse grão de mostarda. Se alguém tiver, me fala. O grão de mostarda, ele é o menor. Eu provei, tem gosto de nada, tem cheiro de nada. E alguns meses atrás, uns 2 no máximo, o Senhor falou comigo sobre o grão de mostarda, que Mateus relata que é a menor das sementes, mas que se torna a maior das plantas, das árvores. Ela pode alcançar, se plantada da forma correta, a 3 metros de altura. Tem a árvore aí, gente? Ela chega quase 3 metros de altura. Uma sementinha, ela é muito pequena, 2 milímetros. Quase não cabe. Olha que linda. E ela fica toda amarelinha em algum determinado tempo. Se plantada da forma certa, essa sementinha. E eles falam que é para plantar 1, 2 ou 3 no máximo. Não vai jogar aquele balde todo, não. 3 sementinhas plantadas da forma correta, a menor se torna maior. E o Senhor começou a falar comigo sobre o nosso trabalho como semente. Fala assim comigo: semente. E alguns meses atrás, o Senhor falou: vocês estão plantando uma igreja, a minha igreja. Não há ninguém maior do que Jesus aqui. Nós estamos aqui para cooperar com os irmãos, até que todos cheguemos num lugar. E existem muitos ministérios, mas ainda existem lacunas. A gente entende isso, meus irmãos. Mas eu estou aqui, talvez como foi na quarta-feira que tivemos aqui o encontro dos PGs. Quando eu vi que alguém não estava podendo fazer algo, eu cheguei um pouquinho mais cedo com as crianças da escola. Não, eu posso sim, posso varrer. Que bênção que eu posso varrer, né, gente? E aí Deus começou a falar: ensina-os e volta a reacender o entendimento de que vocês fazem é uma semente que vai germinar. E quando nós mesmo desesperarmos, ela vai florescer e vai se tornar cura, remédio, alimento para muitos. Eu queria de forma profética nessa Páscoa de 2024, mesmo que você está nos visitando, você que talvez esteja chegando, ainda não serve em algum ministério, fique em paz no teu coração. Nos procura no final. Pastor Marcelo, está ali o pastor Marcelo. Procura o pastor Marcelo e fala: pastor, eu quero servir em alguma área, me ajuda. Qual é a área que está mais precisando? Eu lembro que há anos atrás nós tivemos na nossa igreja, fomos criados 28 anos, né, Michele, na mesma igreja. E eu perguntava para os meus pastores, gente, qual é a área que mais precisa? Eu gostava de cantar, mas eu perguntava, ele falava assim: o culto de terça é o culto da Cura Libertação. Naquela época era um negócio. Eu falava: meu Deus, eu tinha 20 anos, 19, 20, e eu ia para o culto da Cura Libertação. Vamos lá, ficava fazendo back lá, até os demônios serem expulsos, junto com meu namorado, chamado Rodrigo Gomes. E a gente sempre perguntava. Aí depois eles perguntaram, eu perguntei: o que está mais precisando no culto da Cura Libertação? É aula. Eu falei assim: eu vou dar aula. Eu já expulsei espírito maligno de pré-adolescente, criança que eu nunca vi, porque eu simplesmente perguntei: aonde mais está precisando? E eu fiquei anos dando aula ali para aquelas crianças.
E a minha discipuladora foi me ensinando. E depois eu perguntei: eu posso voltar para o louvor? Não, ainda não, vai para a dança. Alô? Eu dancei. Ainda bem que não tinha foto naquela época. Tem umas meia dúzia aí que se falar que é mentira. Suzane também já dançou. A Vera também. Eu fui dançar, porque estava precisando. Imagina eu com a minha coordenação motora em dia, na dança. Depois eu voltei pro louvor, tá, gente? Mas você que está nos visitando ou chegando há pouco tempo no nosso meio, procura o pastor Marcelo e pergunta: qual é a área que está precisando? Eu posso servir? Em que posso ser útil? Eu quero tomar a ceia de forma digna. Não que alguém possa ser digno, mas é o mínimo que eu possa fazer dentro das minhas imperfeições. Não esperar alguma coisa de alguém. Eu estou meio triste, ninguém me ligou. Tchau. Não, eu quero liberar a minha vida como semente. Eu quero me entregar como semente, para que outros possam viver. Porque se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz fruto. E é isso que acontece com a semente da mostarda. Quando ela morre para ela se torna a maior das árvores, uma das maiores das árvores. De forma profética, nessa Páscoa, eu queria chamar aqui, de forma honrosa, de forma profética, alguns ministérios da igreja local. Não fica encabulado se você ainda não serve. Dá tempo de você ainda hoje procurar o pastor Marcelo. Mas nós queremos chamar aqui alguns ministérios. Eu queria começar pelas redes. Nós como igreja temos entendido as classes de pessoas que precisam de alimento específico. Os jovens precisam de alimento específico. Os adolescentes de um alimento específico. As mulheres, tem alguém em casa, gente? Assuntos específicos. E tem pessoas que estão entregando a sua vida. Às vezes não sabe como fazer, bate cabeça aqui, bate ali, mas estão entregando a sua vida em favor de outros. Eu tenho falado com as mulheres da Rede de Mulheres. Nós somos uma rede pastoral. Nós queremos ver famílias restauradas, mulheres libertas, mulheres despertando para os seus talentos. Queria chamar aqui na frente os responsáveis pela rede de homens, com o pastor Rodrigo. Às vezes são 4 ou 5 que estão com você ali. Vem aqui na frente rapidamente. Rede de mulheres, algumas mulheres que estão comigo na rede de mulheres, 4 ou 5 ainda na liderança. Venham aqui na frente. Rede de jovens, os líderes da rede de jovens, venham aqui na frente. Homens, jovens, pastor Saulo e Monique, estão aí? Alguns jovens que estão com vocês na liderança, talvez também 4 ou 5, mais ativamente. Rede de adolescentes, Júnior e Carol. E temos o ensino também, né, Adriane? O ensino da rede de adolescentes. Chama as mulheres que estão com você. Talvez algumas estejam lá no Kids, mas quem estiver aqui, que faz parte do ensino, os adolescentes têm classes. Eles têm a rede e têm o ensino da rede. E temos os seniores, mais vida. É a pastora Luciene, mais vida. Elas estão gerando um nome profético, Milena. Cadê Milena? Elas estão gerando o seu próprio nome. A gente quis dar um nome, elas falam: nós estamos gerando algo. Desculpa. E eu tentei me meter, nós estamos em oração. E eu respeitei as 50 a mais. Cadê a pastora Luciene? Elas estão se reunindo mensalmente, compartilhando vida na mesa. Aqui estão as redes principais da igreja local: homens, mulheres, jovens, adolescentes e os seniores. E eles têm se dedicado em favor de muitos. Nós queremos chamar aqui os pastores que ainda não estiverem aqui na frente. Nós vamos ungir com óleo esses irmãos que têm eles estão entregando a sua vida em favor de muitos. Vamos os pastores, meu amor. Temos mais pastores além do Rodrigo, pastor Cirlei. Daqui a pouco vai ser chamado pastor Rafael. Que a maioria já está aqui, né? São os pastores. Rede de mulheres, cadê a rede de mulheres? Está aí? Levanta a mão aí, minha galera, me representa. Aleluia! Serginho e Alexandra estão online. Serginho, um beijo. Nós vamos ungir você aí. Estão online? Estão vindo?
Alê tá ali, cadê a Alê? Tá ali, Alê. Ela auxilia Júnior e Carol com os adolescentes. Vamos ungir esses irmãos. E você que está no seu lugar, mesmo que você ainda não os conheça, você pode levantar as suas mãos, porque a Bíblia nos ensina ao poder da oração da igreja. Quando eu oro por outros, Deus mudou a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. Mas essas pessoas ainda não são meus amigos. Mas Deus pode mudar a sua sorte, mudar a sua semana, ainda essa semana, mudar a sua vida. Levante suas mãos e comece a profetizar sobre a vida deles. Deus levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens e adolescentes nessa casa. Levanta líderes que possam dar a sua vida em favor de muitos.